Boa noite a todos. Emílio Carpanês, de São Paulo, de Santo André, São Paulo. Fazendo mais uma vez uma live com convidados extremamente ilustres, extremamente importantes, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Pará. É uma satisfação estar aqui conosco, aqui assim, vocês. Já apareceu o Marco, já apareceu o Adilson. Daqui a pouco chegam mais pessoas. Nós vamos fazer um bate-papo e nós vamos ter a presença ilustre do jornalista que logo entra na live. Alberto acabou de entrar. E vamos aos cumprimentos das pessoas. Marcão, como é que está aí no Rio Grande do Sul, Marcão? Obrigado por estar participando conosco mais uma vez. É uma satisfação tê-los conosco. Como é que você está? Graças a Deus estou bem. Obrigado mais uma vez por poder participar, né, com amigo, com outros amigos, com tamanho conhecimento que todos têm em prol do Brasil. O que nos deixa felizes é que a gente tem bastante patriotas lutando pelo que é certo. E não é fácil fazer a coisa certa. Está muito difícil. Aqui no Rio Grande do Sul hoje está um calor, beirando aí os 28 graus, se não me engano. Ontem estava frio, né? Mas estamos aí com calor, com frio, com temporal, com chuva. Nós estaremos sempre trabalhando em prol do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil. Essa é a nossa sina, né, Emílio? E uma boa noite também ao Adilson e ao Alberto aí, né? Que chegaram aí agora há pouco. E uma boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Vamos lá, Adilson. Se apresente. O Marco já é a segunda vez que participa conosco. Adilson, assim, se apresente, cumprimento o pessoal e já deixo aqui o meu abraço e também a satisfação de você estar conosco aqui no canal Reunião dos Conservadores Brasileiros. Vai lá, Adilson. Boa noite a todos, boa noite, Marco, boa noite a você, a todos os participantes aí que estão nessa live de hoje. É muito satisfatório a gente estar aqui. Eu sou de São Paulo, interior de São Paulo, e estou à disposição, né, para participar. E tenho certeza que vai ser uma noite gloriosa e todos vão saber pontuar aí, porque nós estamos atravessando um momento um pouco difícil após o 7 de setembro, né? Mas eu tenho certeza que vai existir um caminho e nós vamos fazer parte desse caminho aí. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Muito bem, muito bem. Agora nós temos um outro rapaz, o caçula da turma, o Alberto, de Paraupebas. Tá? Vamos lá, meu irmão. Novamente se apresenta, deixa o seu abraço a todos aí e já agradecendo a participação. Boa noite, Emílio. Boa noite, Marcos. Boa noite, Adilson. É um prazer. Boa noite a todos os telespectadores aí. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos aí. E nós temos muitas coisas para comentar, né? Uma semana muito conturbada, de muito movimento político. E é um prazer estar aqui com vocês. Seguimos firme e forte aqui, né? Ajudando e que o Brasil possa crescer e continuar desenvolvendo aí a sua classe conservadora. Muito bem. Como é do conhecimento de todos, daqui a pouco nós vamos ter mais pessoas entrando. Eu sei que daqui a pouco entra o Oswaldo, daqui a pouco... Aliás, nós temos dois Oswaldos, né? O Oswaldo de Osasco e o Oswaldo Eustáquio. Temos o Ronaldo também, que daqui a pouco vai aparecer e nós vamos fazer aquele ping-pong com algumas pessoas. Então, nós temos três situações distintas. A primeira delas, a pauta propriamente dita, que ela vai ser passada e cada um tem em média de 4 a 5 minutos para conversar sobre ela. A segunda situação que as pessoas que estão participando conosco têm a possibilidade de conversar com o Eustáquio, fazer perguntas para o Eustáquio ou entrar com uma pauta livre. Ele aborda durante 4 a 5 minutos a sua própria pauta. E nós temos uma pergunta-chave. Essa pergunta, nenhum de vocês sabe qual que ela é. E vocês vão ter que ilustrar o seu conhecimento baseado nesta frase, que vem, é a última situação. Esta frase, uma vez que ela é passada, vocês têm de 4 a 5 minutos
e o primeiro que fala tem o direito a retornar. Certo? Meu boa noite a Jamir, meu boa noite ao Oswaldo, né? A Marisa. É uma satisfação estar com vocês. Deixo também meu abraço aqui à Vanessa, do Policial Nota 10, a todas as pessoas, ao Marcelos, aqui de São Caetano, ao Sargento Roseno. Bom, é muita gente, daqui a pouco eu vou esquecer. Eu vou começar a esquecer nome e vai ficar complicado. Então vamos lá. Quem quer ser o ilustre a começar sobre a primeira pauta, que é a seguinte, para que os nossos ouvintes saibam. Nós tivemos um movimento muito grande em 7 de setembro, basicamente território nacional. E a grande pergunta é, como juntar, como unir todos os movimentos? Então eu gostaria que cada um de vocês ilustrasse a sua própria percepção de que mecanismo nós deveríamos usar para unir os grupos, fazer com que eles tenham a mesma linha de raciocínio para que, num curto espaço de tempo, a gente consiga resultados mais promissores do que o resultado atual. Quem que quer iniciar esse processo? Vamos lá. Quer começar, Marcos? Vai lá, Wilson. Pode ser. Vai lá. Vamos... 4 ou 5 minutos, por favor. Tá ok, vou ser breve. Bom, eu, assim, pela experiência, pouca experiência que eu tenho, a gente percebe que a direita, ela é organizada, né? Mas são vários grupos, nós temos vários grupos. Então, por exemplo, eu já criei um grupo, coloquei nome, juntei pessoas, então é um grupo de direita. Então, tem vários líderes que formaram grupos. Esse grupo se concentra dentro das mídias sociais, Facebook, né, Instagram, alguns no WhatsApp, outros no Telegram, enfim, estão nas mídias sociais. Alguns têm existência própria no físico. Eu quero dizer, as pessoas têm um grupo na sua cidade, né, como na minha cidade tem a direita Birigui, então muitas cidades têm. Agora, de um modo geral, esses grupos estão muito concentrados nas mídias sociais. Eles meio que estão virtuais, e quando se convida para fazer um manifesto, quando se combina para fazer um manifesto, cada um vai à sua maneira e se manifesta. Então, penso eu que a direita tem a sua organização, mas eu acredito que é quase impossível unir todos, porque cada grupo tem uma pauta. E quando a gente vai propor uma pauta, eu digo, não, mas tem que ser isso, mas tem que ser aquilo. Então, é complicado. Eu penso assim que os manifestos que dão certo, a gente percebe que quando aparece ícones, né? Por exemplo, você pega um Sérgio Reis em 7 de setembro, então quando o Sérgio Reis chamou, aí começou a ganhar muito mais corpo. Chega uma Carla Zambelli da vida, vamos dar um exemplo, e chama, ganha um corpo maior. Então nós precisamos de ícones do Brasil que tem, sabe, muitos seguidores para chamar para esses manifestos. Então, quando esses chegam, porque nós, dos grupos de WhatsApp, de Telegram, quando nós lançamos manifesto, nós colocamos lá nossa marca d'água, tudo certinho, mas muitas pessoas, será que vai dar certo? Será que vai vingar? Será que vai acontecer? Então, é um pouco complicado, né? Porque não tem aquele Sérgio Reis da vida, não tem um ícone ali. No tempo passado, nós tínhamos nas ruas, por exemplo, que quando faziam um manifesto, todo mundo seguia ali, né? Falar, porra, lançaram lá um manifesto, vamos seguir aí nessa pauta dos caras. Então, tinha um segmento. Hoje, eu acho que é um pouco mais difícil. Se não aparecer esses ícones aí, fica um pouco difícil de se organizar. Bom, meu ponto de vista é esse. Vamos lá. Okay? Já que a gente tem um bocado de tempo aqui, eu queria pegar um gancho para a gente comentar, inclusive, sobre a sua colocação, que é o ícone do chamado. Eu gostaria que o... Marcão, só um minutinho. Oswaldo, uma satisfação estar com você aqui. Obrigado pela participação. Tá? Daqui a pouco eu te chamo. Obrigado mesmo. Marcão, discorra sobre o assunto e eu gostaria que você também ponderasse sobre a seguinte situação, apontada pelo Adilson.
será que nós dependemos tanto assim do ícone? Por favor, você tem direito a seus 4 minutos. Vamos lá. Eu vou pegar a minha parte que eu queria lá no meu tempo e associar com o que o Adilson falou. Porque, na verdade, nós de direita conservadora, ou nós do lado centro para a direita, né? Porque eu não me considero centro. Para começar, eu detesto a figura de esquerda e a figura de centro. Para mim, é em cima do muro. E quem está em cima do muro, para mim, se banda para o lado que mais lhe convém. Então, eu detesto quando falam, tem o centro. Para mim, centro e esquerda, para mim, não presta. Bom, o que eu vejo, que o maior problema da direita, que é todos nós, é nós mesmos. Eu não vejo outro problema no Brasil do que a própria direita. Quando a gente faz um manifesto, a gente vai para as ruas, e eu estou desde 2012, antes dos tais travos, de que apareceu um monte de gente, depois de 2016, 2017, por aí, apareceu o Bolsonaro, nós já vínhamos lutando aqui no Rio Grande do Sul e com outros patriotas pela intervenção militar, porque a gente entendia naquela época que a única solução do Brasil era uma limpeza total. Uma limpeza no executivo que não prestava, uma limpeza no judiciário que era a pior corte que existe, e aí a prova do STF e pressão e responsabilidade que eu falo contra o STF, né? É o câncer do Brasil ao STF, mas também nós temos o Congresso Nacional, que são os senadores e os deputados estaduais. Então, naquela época, a gente tinha uma visão de que para mudar, somente fazendo uma limpeza. Não adianta querer arrumar aos poucos, como de fato aconteceu. Nós elegemos o presidente Bolsonaro, quando surgiu a figura do presidente, nós mudamos um pouco a tática das nossas manifestações, resolvemos apoiar o que damos, né? O problema é que as pessoas acham que é só intervenção militar. Não, é só Bolsonaro no poder. Não, é só intervenção com Bolsonaro no poder. Ou seja, a direita fica brigando qual a melhor pauta para o seu ego pessoal. E esquece que para poder ganhar o Brasil, para poder conquistar, nos unir. Nós vamos ter que ter uma pauta única que favoreça o Brasil, e não o meu ego, que vai ser aflorado se a minha pauta chegar lá, o Marco conseguiu fazer com que a pauta dele... Pô, a pauta não é minha, a pauta é do Brasil. A pauta do presidente Bolsonaro não é dele. Todos nós, se ele não está conseguindo governar, é porque também nós não estamos dando as devidas... E aí surge também essas pessoas, porque as pessoas viram fanáticos. De uma hora para outra, tornam pessoas de direita Deus, tornam pessoas de esquerda, ou seja, a direita está ao caminho oposto da esquerda. Nós precisamos de semideuses para nós poder evoluir. O que eu faço como ser humano se eu quero mudar? O que vocês fazem como seres humanos? O que fazem aquelas pessoas que estão nos ouvindo? Não ficar a vida toda seguindo o chefe Bolsonaro, porque aqui tem um problema. A gente fala uma crítica, parece que eu sou bolsonarista, só vou deixar claro. Mas a gente não pode só seguir o chefe do gado. Até porque o nosso chefe, que nos orienta, que nos representa, e que o meu voto foi para ele, quero que ele vá até o final, o meu voto, e custe até a minha vida, se for o caso, não pense que essa CPI da palhaçada do circo, com a aprovação do câncer, que é o STF, vão tirar o Bolsonaro do poder. Não pensem, não. A pandemia atingiu todo mundo e o Brasil também foi atingido. Lembrando também que o presidente, desde o início, falou. Eu entendo. Foi o único chefe de Estado do mundo que chegou a tentar com ação. O que o pessoal fez? Fica em casa. Ficou em casa. Aí a mídia batendo para ficar em casa, todo mundo seguiu. Ou seja, o nosso direito e as pessoas como um todo foram os verdadeiros cordeirinhos durante a pandemia. Está mais do que provado que é muito fácil dominar um ser humano. É muito fácil. Por quê? Porque a gente se apega a ídolos. O Bolsonaro é a pessoa mais nesse momento. Nós temos que seguir o presidente, até porque ele é o chefe da nação. É a ele que nós devemos respeito. Agora, todo mundo pega um monte de causa, um monte de pauta e fica dizendo, não, o meu deputado é melhor que o seu. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. E vou citar, para finalizar, que a esquerda é unida, sim. Nós somos organizados, mas os nossos egos estão aflorados sempre, porque eu vou sempre achar que a minha proposta é melhor que qualquer um de vocês. Né? A questão da esquerda. Agora há pouco está surgindo
tem quase 80 partidos políticos se formando lá junto ao STF. Quase 80. Desses aí, em torno de, no máximo, 10 de direita. E as pessoas ficam o tempo todo falando que vai para o partido onde o Bolsonaro for. Se for para o partido que o Bolsonaro for, vai continuar a mesma coisa. Não é uma aliança, se tivesse sido formada até agora, que vai resolver o problema do Brasil. Nós precisamos desses 10 partidos de direita para que todos os partidos de direita tenham seus candidatos que possam ser bem votados e o presidente tenha a maioria para governar no Congresso. Não tem outra maneira. Aí eu vou terminar dizendo, a esquerda faz isso. O PT detesta o pessoal que briga com o PCdoB, que briga com o PDT, que briga com o PSC, que é um partido de esquerda, só não é comunista no total, mas é um partido de esquerda, o PSDB, entre outros, que até o MDB, mas o que eles fazem? Tem entre eles uma pauta única e todos seguem, mesmo discordando. Essa discussão que nós temos aqui, esse debate frente a frente, eles fazem, não digo a porta fechada, mas fazem entre eles. E qual é onde a maioria decidiu, todos seguem. Não tem aquele negocinho que acontece na direita. Eu não vou, a minha pauta não foi aprovada. Eu não vou ajudar porque quem está organizando é o Marco, quem está organizando é o Emílio, ou a Dilce, e assim por diante. Nós ficamos nos apegando a pequenos detalhes. E o principal é então, a direita. Ou seja, nós estamos há 12 anos com o problema da direita. E cada líder. Nós não somos líderes, nós somos brasileiros que buscamos o bem. Então, nós temos que ir para as ruas, temos que ir para as manifestações. Então, eu não acho certo esse negócio de deusar deputados, não sou contra as pessoas só irem numa manifestação porque foi um deputado e foi o próprio que vai estar lá. É uma obrigação de cada um de direita como ser humano para não ser um escravo e não perder por qualquer pessoa de direita que convocar. Não tem que gostar do teu país. Isso é que eu acho. Beleza. Eu entendi toda a essência do que tu falaste. Eu acho extremamente salutar. Todavia, o seguinte, na sua visão, sendo curto, porque até os 2 minutos do Adilson tu usaste, não tem problema nenhum. Mas vamos Me lá. deu, né? Como eu vou unir? A pergunta é, como unir? Que nós somos, que é muito difícil lidar com vaidade, é complicado. Eu, por exemplo, teve um dia que eu fiz mais de 200 ligações. 200 ligações. E eu participei de uma reunião de uma pessoa que me chamou para pedir para que a gente organizasse algo que já estava organizado. Eu falei, mas você não está assistindo? Ela falou, não. Eu falei, mas isso já acontece, nós estamos tentando unificar os grupos. Ele falou, não, a pessoa tem que fazer o quê? A pessoa tem que abrir mão do que ela quer para o que eu quero. Eu falei, então você quer o quê? Você quer um movimento unilateral? Então eu diria o quê para você? Na sua visão, direto e reto, o que nós vamos fazer? Antes, Cláudia, obrigado pela participação. Ninguém quer mudar isso, não. Todos só pensam em entrar lá para encher os seus bolsos. Palavra da Cláudia. Neuza Damasceno, boa noite para ti. Sendo objetivo, como na visão do Marco e do movimento que ele representa, a gente faz para unir os grupos? Qual é a linha de raciocínio? Daqui a pouco fala o Alberto. Curto, bastante rápido, por favor. Bom, eu não vejo essa possibilidade de unir todos os grupos. Por exemplo, o problema foi trazido pelos demais colegas aí do que está acontecendo. E para desvincular isso, não é fácil. Eu acho, nós estamos fazendo aqui em Porto Alegre, no dia 7 de setembro, no Rio Grande do Sul. Claro, se é para todo o Brasil, é claro que todo mundo vai sair dos seus estados para vir para cá para uma reunião. Dia 7 de setembro, nós estamos fazendo o primeiro encontro patriota conservadora de direito. Ou seja, vai ter um palestrante e nós vamos ter um tema também sobre liberdade, principalmente, que eu acho que a única que vai acontecer de nós nos unirmos no momento que o povo começar a perder a sua liberdade. E não vai ser um passaporte que as pessoas
pessoas nossas de direita são muito egoístas. Eu tomei a vacina, se o outro não quer tomar, azar lá. É bem assim que algumas pessoas de direita têm, depois que comete o problema. Então, ou seja, nós não somos unidos para isso. Eu não vejo a curto prazo, Emílio, nenhuma solução. No momento que nós perdermos a liberdade, aí sim talvez o povo se una, quando ele começar a ser escravizado, como foi no passado. E isso não parece acontecer no Brasil, como aconteceu na Venezuela. Esse é o destino do Brasil, logo em seguida, se a direita não abrir mão desse ego e tentar nos unir, como está tentando fazer aqui, chamando de estar unido. Quando vai ser o movimento? Levar esse papo adiante, eu acho que a gente consegue mudar esse ano. Né? Vai levar ainda 6 meses e nós trabalhar assim. Quando vai ser essa manifestação que você falou? Não. Tem uma manifestação dia 20 de outubro agora, em frente à Assembleia Legislativa, contra o passaporte sanitário. Isso é uma manifestação que o povo do Rio Grande do Sul vai se unir ali contra o governador incompetente do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB. O encontro com as lideranças e demais pessoas de direita, patriotas, conservadores de direita, vai ser dia 7 de novembro, daqui a um mês aproximadamente, aberto a todos. Nós vamos fazer um almoço, em novembro. Vamos fazer um almoço com um palestrante. Você tinha falado 7 de setembro, Marco. Mas 7 de setembro, eu estou traumatizado com 7 de setembro, que não aconteceu absolutamente nada. Saí da minha casa, tirei mulher, fedor, ônibus e não sei mais o que, para não acontecer absolutamente nada. E o pior de tudo que eu tenho que ouvir na internet, as pessoas dizer besteira. Olha, o Bolsonaro está fazendo coisas por detrás. Pelo amor de Deus! Eu fico ridicularizado até em dizer que o Bolsonaro tomou uma decisão porque ele está com estratégia. Se ele tiver com estratégia verdadeira, é um excelente vídeo. Se ele tivesse com alguma estratégia de fato, ele já teria deixado tudo pronto para o dia 7 de setembro, quando ele tinha milhões e milhões, 1/3 do Brasil nas ruas. Então não vai acontecer absolutamente nada. Só quem vai fazer mudança é o povo. Todo mundo aí, como disse a Cláudia aí, que eu nem sei qual das Cláudias que estão falando, ela não tem razão mesmo. Cada um de nós quer para mamar na seda. Mas é necessário um sistema e a Constituição que está aí, cada um de vocês entrar no sistema e, lamentavelmente, botar gente de direita lá dentro. Não tem. Ou nós derrubamos a Constituição e criamos uma nova, ou nós entramos para dentro do sistema e explodimos ele de fora para dentro. Eu estou preparado para explodir, e deixo claro aqui, minha visão, só vou entrar na política exatamente para explodir o sistema de dentro para fora. E eu vou fazer isso, só para ter uma ideia. Muito bem. Vamos lá, Alberto. Deixa o Marco se acalmar. Marco, toma um chimarrão aí, calma. Tá eufórico. Água. Água. Vai lá, Alberto. Você é o caçula da turma. Vamos lá. Marcão aqui, ele abusou um pouquinho do tempo, depois eu puxo a orelha dele, sem problema nenhum. Mas é que ele tem bastante assunto. É uma pessoa que ele conversa bastante bem. Na sua visão, Alberto, qual é o mecanismo para nós unirmos? O Adilson acha que nós precisamos de ícones. O Marcão já fala que não acredita nisso. Ele acha que é muito complicado isso, porque as pessoas são extremamente individualistas. Alberto, vai lá, para o Bebas para o Brasil. Então, quando vai falar sobre isso, unificação de movimentos, é um assunto bem complicado. Trazer uma fusão desses movimentos de direitos, movimentos conservadores no país é algo muito complicado nessa situação que a gente tem convivido hoje. Se a gente for ver historicamente nos últimos anos aí, a gente teve vários ícones, várias pessoas que trouxeram uma massificação, uma união desses movimentos, assim como o MBL, assim como o movimento Brasil Livre, e ao longo do tempo acabaram se perdendo, né? Então, assim, a forma mais fácil de você unir os movimentos é através de uma personalidade, ao redor de uma pessoa. O presidente trouxe isso, ressuscitou isso, esse sentimento de patriotismo, esse sentimento de conservadorismo de novo no país. Daí você ter várias lideranças diferentes, com uma mescla gigantesca de movimentos, e trazer unificação para isso não é fácil, porque infelizmente há muitas vaidades nesse meio, né? Há muitos interesses próprios e políticos. Infelizmente hoje, na minha região, por exemplo, a gente tem uma excessiva quantidade de pessoas que desejam ser candidatos, e que não estão muito ligando pelo movimento conservador, não estão ligando pela nossa agenda, pelas nossas bandeiras, eles querem se eleger.
Assim como foi na onda 2002, muitas pessoas se elegeram na onda Lula. Infelizmente, nesse momento, há muitas pessoas que estão querendo se eleger na onda Bolsonaro ou na onda conservadores. Só que, ao longo do tempo, a gente vai perceber que aqueles que realmente não forem sólidos com o movimento, com a pauta do movimento conservador, né, que sejam patriotas de verdade, vão cair. Assim como foi com Kim Kataguiri, assim como foi com o Eduardo, né, da Mamãe Falei. Então, assim como foi com o Nando Moura, toda essa galera que realmente não une, chega uma hora que vão dividir, vão rachar, né? Então, assim, a gente precisa entender que é a hora de consolidar o movimento conservador do Brasil, né? E que se a gente não se organizar de fato, a gente vai perder para a gente mesmo. Hoje a gente tem um presidente, infelizmente a gente não tem uma base que dá uma governabilidade muito boa para ele, né? Infelizmente ele tem que demandar de muitas situações do Centrão, né? Da galera que fica, dos isentões que ficam ali. Mas se a gente não se organizar, a gente vai perder para a gente mesmo. A gente entendeu que se a gente não eleger, assim como o Marcos falou, deputados, senadores e governadores, não adianta a gente ter um presidente lá. As pautas ficam travadas. Completou mais de 90 dias agora que estão esperando, aguardando a marcarem a sabatina do André Mendonça. Já são mais de 1.100 processos acumulados no gabinete do próximo ministro do STF. Então, assim, a gente precisa ter uma base muito boa, dar uma governabilidade para o presidente. Ter apenas a cabeça, assim como o Olavo de Carvalho sempre disse, Olavo de Carvalho, né? Não adianta a gente dar a cabeça e esquecer de todo o corpo. Se a gente não se organizar agora, infelizmente, a esquerda vai estar se organizada há mais de 40 anos. Quase 50 anos de organização, de base, de escola, né? Através da cultura, trazendo essa agenda progressista. E se a gente não se organizar, a gente vai perder para a gente mesmo. Então, assim, a gente precisa eleger deputados, a gente precisa eleger senadores, governadores, e não é fácil organizar essa galera. Só que o que eu entendo, o que eu vejo, tentar unificar em uma única bandeira é praticamente impossível, né? Mas a gente pode tentar agregar o máximo possível em alguns poucos movimentos. A gente tem alguns movimentos do Brasil que se destacam hoje, né? E que é necessário entender de que a gente precisa se organizar, assim como o Trump Jr., né? Esses dias estava num evento aqui no Brasil, ele disse que o Brasil é o último reduto conservador da América. E é verdade. Somos o último país da América toda a se manter ainda firme com o conservadorismo, com o patriotismo, é nós. Os outros países ao redor da América Latina, América Central, eles estão todos fragmentados, né? Todos fragmentados nesse poder corrupto da esquerda e comunista. Então a gente precisa se organizar. Como fazer isso? É um debate bem amplo. Não tem uma resposta incisiva, Emílio, para lidar a respeito disso. O que eu vejo, assim, concluindo a sua linha de raciocínio, daqui a pouco o Oswaldo vai falar sobre o mesmo assunto, pode ter uma outra visão, não é unir grupos. É praticamente impossível, porque se eu aderir a cada movimento que me mandam link de acesso, hoje eu tenho mais de 50. Hoje eu tenho mais de 50 no meu celular. E eu praticamente trabalho muito na União Conservadora, que é unir os movimentos para a discussão de pauta. Mas é difícil, é realmente muito difícil, baseado em vaidade, interesse político. Você pega um grupo, às vezes, que ele tem 250 pessoas, aproximadamente, 150 são administradores, aí você não sabe em quem você chega, não sabe quem pode tomar decisão. É uma tarefa dura, mas a gente vai encontrar o caminho. Essa é a segunda live, nós vamos encontrar o caminho. Oswaldo, uma boa noite, deixa a sua boa noite para todos os amigos aí. Daqui a pouco o Eustáquio, o outro Oswaldo, vai entrar, eu vou fazer a mesma pergunta para ele. Antes, um abraço para a Fabi. Cláudia continua participando e ela fala que o problema do Brasil não se resolve em um dia nas ruas. Todo mundo achou que o dia 7 de setembro resolveria tudo. Cláudia, tira o chapéu para ti. Vai lá, Oswaldo. Seu tempo. Se apresenta e na sua visão, como se uniria a esses movimentos? O Oswaldo é de Osasco. Tá me ouvindo, Oswaldo?
Sem som. Veja se o seu microfone está desligado. Sem som ainda, Oswaldo. Adelmo de Sorocaba, um abraço. Daqui a pouco a gente chega. Oswaldo, eu pediria que Brasília tentasse resolver a situação dele. O som dele não está saindo. Vamos brincar aqui, daqui a pouco o Eustáquio entra. Ele programou por volta de 8h30, um pouquinho mais. Ele entraria. E só concluindo o assunto, realmente é uma situação bastante complicada. Tentar unir os grupos. Olha, nós estamos em 4 aqui. Nós estamos em 4. Já falou-se em vaidade, já falamos em preciosismo, já falamos em impossibilidade, já falamos em interesses individuais. É complicado. Muito bem. Oi, Emílio. Oi. Posso falar 1 minuto só? Deve. Você pode falar até mais, não tem problema nenhum, não. Tá, segue aí. Eu sempre pensei assim, quando a gente tiver um grupo, tá, com uma pessoa que seja bastante querida, né? Primeiro, ela tem que ser uma pessoa diferenciada mesmo. Ela tem que pegar leve, ela tem que ser muito bem educada, ela tem que ser tranquila quando ela fala com as pessoas, ela tem que saber tratar as pessoas para ela não espantar. E ela começar a organizar um grupo a nível nacional e ela se dedicar só a isso. Ela pode até viver do grupo, das doações, pode viver disso daí, mas ela tem que se dedicar 24 horas por dia, organizar isso a nível nacional, você entendeu? Que é a única forma que existe, porque enquanto fica assim, uns grupos aqui de WhatsApp, outro ali, são vários grupos, a gente não consegue fazer algo estrutural e fortificado, né? Então precisava ter. Quando tinha aqueles grupos, como ele citou aqui o Alberto, o MBL, os Nas Ruas, o Vem para as Ruas, então eram grupos fortes, mas eles tinham abertura de CNPJ, eles tinham associação, né? Eles arrecadavam muito dinheiro, então conseguiam fazer faixas enormes, conseguiam pagar caminhões de som, né? Conseguiam fazer banners, propagandas, então tinha uma estrutura. Então o Brasil precisa disso, pessoas que se candidatem a isso para fazer esses grupos fortes a nível nacional, porque existe hoje, mas você vai perguntar para o grupo, mas o grupo está no Brasil inteiro, mas aí não tem um CNPJ, não tem nada, não tem uma estrutura, diz que um fulano é diretor, outro não sei o quê, mas no fundo, no papel, assinado, documentado, não existe. Então, infelizmente, esse daí não tem credibilidade, é difícil ter credibilidade desse jeito. Não menosprezando ninguém, porque eu faço parte de vários grupos, né, e acho que todos têm o seu devido valor, mas nós precisamos crescer, nós precisamos entender que nós precisamos organizar isso no papel, né, registrar tudo direitinho, senão fica difícil. O que vai ao encontro, assim, da sua colocação, eu tive uma conversa com o Sargento Rosena. Ele é advogado, ele pertence ao grupo Voluntários da Pátria. Ele pediu que a União Conservadores Brasileiros criasse o estatuto e criasse o CNPJ. E isso vai ao encontro da sua colocação. Tá? E falou algo muito semelhante. A única preocupação que eu tenho, isso é uma preocupação particular, é o que aconteceu com os outros movimentos que tiveram uma linha de raciocínio muito semelhante a essa. Não se perderam no meio do caminho? Isso pode acontecer. Isso daí pode acontecer com qualquer um. Quem está na direção, se ele julgar que ele vai sair candidato, começar a se intrometer com a política, porque eu separo as coisas. Ou você vai para a política ou você é ativista. Ativista e política não dá certo. Não adianta eu querer me candidatar agora. A Dilson BGI vai se candidatar porque eu ganhei um pouquinho de seguidores aí, 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, participei do 7 de setembro, fiquei lá 12 dias, né, fiz um trabalho. Então, assim, eu não posso pensar dessa maneira.
eu sou ativista, vou continuar sendo ativista. Se todos nós que somos ativistas, de um modo geral, não estou dizendo que 100%, mas uma boa parte dos ativistas, eles partirem para a candidatura, eles vão perder essa essência, porque ninguém dá credibilidade para um político que faz ativismo. Não dá certo. Você vê aí quem está no cenário, não, até nem mistura, pois lá em 7 de setembro, lá em Brasília, por exemplo, quando chegou os políticos, no meio, todo mundo, né, já ficou totalmente nervosos, bravos, porque tinha político ali. Porque realmente o ativismo, ele cobra do político. Então, como é que um ativista pode ser político e ser ativista? Então, não dá certo. Eu não estou dizendo aqui que quem é ativista não pode se candidatar, mas ele precisa entender que a partir do momento que ele lançar a pré-candidatura dele, ele deixa de ser ativista. Ah, mas eu penso assim. Desculpa, mas eu não concordo. Ou você é um ativista ou você é político, porque se você já é pré-candidato, eu já vou começar a te cobrar agora. Ué, quais são os seus planos? Você quer ser candidato? É meu amigo? Eu conheço? Ah, você me apoia? Pá, mas vou te apoiar no quê? Você tem projetos? Você tem alguma formação? Você já pensou? Você sabe o que é um projeto de lei? Como se faz um projeto de lei? Você tem algum conhecimento, né? Então, assim, eu vou começar a questionar, porque é o mínimo que a gente tem que fazer. Então, porque eu sou líder de caminhoneiro, eu vou me candidatar? Porque eu sou líder disso, eu vou me candidatar? Nada contra. Eu tenho amigos que são lideranças de grupos de caminhoneiro, porque ninguém é líder de todos os caminhoneiros, isso não existe. Tem os líderes de caminhoneiro que é assim, um lidera 300 pessoas, outro lidera 1.000, eu não sei dizer quantos, mas cada um tem sua liderança. Eu tenho meus amigos que confiam em mim, como o Marco tem, né? E todos que estão participando. Boa noite, nosso amigo Oswaldo chegando por aí. Boa noite. Olha quem está aí. Tudo bem, Eustáquio? Boa noite. Boa noite, Emílio, Adilson, Marco. Tudo bom? Alberto, boa noite a todos que nos assistem. Só um minutinho, só um minutinho, Eustáquio. Ô, Adilson, você concluiu? Sim, então é isso. Eu penso que no momento, se a gente quer uma direita unida, nós precisamos realmente organizar. Precisa ter CNPJ, tem que decidir, quer montar uma OCIP, uma associação, um grupo mesmo, mas precisa estar organizado, precisa ter credibilidade. Porque você chega, eu sou do grupo Bandeiras Amarelas, Bandeiras Verde e Amarela. Bom, mas e daí? Tem diretoria, está registrado, está tudo organizado dentro da lei? Não, é só um grupo. Pô, se é um grupo de WhatsApp, as pessoas saem do grupo de WhatsApp, acabou o grupo. Que grupo organizado é esse? Então, não tem sentido, é isso. Beleza. Como está, Eustáquio? Muito bem, eu já estou em Brasília, na minha casa, com a minha família, lutando pelo nosso país. Continuo minha luta pelo nosso país, mas creio que em uma nova fase, uma fase de união. Eu tenho ouvido vocês falar sobre isso na live e venho corroborar com isso. É um momento de unir, é um momento de a direita estar coesa, organizada, e aprendi muito sobre isso na América Central, sobretudo no México. E posso compartilhar muitas coisas legais com vocês. Então vamos lá. A pergunta que todos participaram foi a seguinte: é muito difícil unir os movimentos. Muito difícil. Tem vezes que eu faço 150, 200 ligações e a impressão que dá é que eu estou pegando a coroa de espinho, enfiando na cabeça assim, puxando e tentando tirar ela pelo pé. É impressionante. Na sua visão, o que você faria? E nos conte um pouco da experiência que você passou relacionado a isso no México. Tá? Vamos lá. Tem pessoa. Para mim, ficou muito claro uma coisa. A direita no Brasil, ela dá uma desunida por questões políticas. Porque um caminhão tem o deputado tal, outro caminhão tem a deputada tal, outro quer eleger vereador, prefeito em tal cidade, e um não se dá com o outro, e esse um que não se dá com o outro, às vezes quer até prejudicar o outro. E aí não vai dar certo nunca. Falta maturidade? Falta maturidade por quê, Emílio? Porque eu digo para vocês de uma forma muito clara, a direita, para mim, é uma highway, uma estrada gigante, que não tem carros suficientes para estar nela, ou seja, tem espaço para todo mundo.
Não precisa disputar espaço, porque é espaço para todo mundo. Só que aí algumas pessoas querem ficar com o bolo inteiro, comer um bolo inteiro, que nem conseguem comer, não tem nem tamanho de boca para isso. Sobra metade do bolo, mas ela não quer dividir com ninguém. Qual a experiência que eu trago do México e vi que eu participei da convocação de uma manifestação em Ciudad de México, na capital, com mais de 1 milhão de pessoas. Não tinha um político. Eu não estou dizendo que não tem que ter. Eu estou contando a experiência do México. Como é que eles se organizaram? Foram as associações, as igrejas, as paróquias, principalmente as igrejas católicas, estão muito bem organizadas lá. Um início de movimento com uma igreja evangélica forte, mas as duas igrejas cristãs, a católica e a evangélica, unidas. E quando eu vejo as paróquias, as associações, os grupos de direita, como o Emílio falou, fazendo um trabalho de formiguinha ligando, e estão indo para as ruas para defender valores, não defender pessoas. Defender valores conservadores. Os valores se sobrepõem às pessoas. As pessoas vêm e vão, passam, mas os valores permanecem. Então, como é que nós conseguimos ter uma direita coesa, unida, quando a gente olhar para os valores? Quando eu falar para você, Emílio, nós não podemos deixar legalizar o aborto no Brasil. Nós não podemos deixar a descriminalização do aborto no Brasil. Nós não podemos deixar que o movimento LGBT venha e tome a nossa pauta. Nós não podemos deixar, porque eu aprendi também na América Latina, que está 10 anos à nossa frente, porque a nossa fala do movimento LGBT no Brasil ainda é a mesma de 2006, 2007. A gente está em 2021 e a gente fala as mesmas coisas. Mas, na verdade, eu conversei com os maiores conferencistas do mundo sobre o caso, e eles falaram para mim que a questão da Agenda 2030 da ONU, que inclui essa pauta LGBT, que inclui o aborto, na verdade é uma pauta que lá na frente ela quer acabar com a reprodução humana. Eu vi fotos de seres humanos implantando chifres na cabeça. Eles estão preparando uma mutação humana. Este movimento é mais perigoso do que vocês imaginam. E no Brasil a gente não está mais falando sobre isso. Tem um comentário dizendo assim, o México é 50% comunista errado, o México é 80% comunista. O presidente do México hoje é comunista. Só que o México é um país cristão, católico, 94% cristão. Aconteceu igual no Brasil. Uma minoria se sobrepondo a uma maioria. E se nós não fizermos nada, e se nós, como direita, continuarmos brigando por poder, a esquerda vai voltar. E o Lula vai voltar em 22 e vai ganhar a eleição. Agora, como é que a gente faz para que isso não aconteça? A gente tem que fazer um novo cálculo da rota e dizer assim, peraí, não quero saber se o Emílio vai ser candidato, se o Adilson vai ser candidato, se Carla Zambelli vai ser candidato, não quero saber. Não vou lutar por vocês, vou lutar por valores. E também cada um pode ser candidato ao que quiser, é legítimo. Mas não é essa a minha pauta. Não deve ser essa a nossa pauta. A nossa pauta tem que ser uma pauta de valores. Os valores se sobrepõem à política. E quando nós entendermos isso, eu não vou mais ter ciúme de você e você não vai mais ter ciúme de mim. Eu não vou precisar me preocupar que o Emílio vai aparecer mais do que eu, ou que o Adilson vai aparecer mais do que eu, ou que eu vou aparecer mais do que o Alberto, ou do que o Marco, ou do que você que está me assistindo. Porque essa luta não é para mim, não é para você. Essa luta é por um país e por uma nação. Então eu peguei tantas experiências no México e na América Latina. Por quê? Porque quem está com o governo de esquerda é que tem que lutar. Agora a gente ficou confortável, o nosso governo é conservador. Só que, na verdade, a gente tem um presidente conservador, mas a gente tem um Congresso de esquerda, a gente tem um STF aparelhado, a gente tem a Associação de Bairro, pelo amor de Deus, você que está me ouvindo, o Conselho Tutelar da tua cidade está cheio de esquerdista. O Conselho dos Jovens está cheio de esquerdistas, o Conselho da Mulher está cheio de esquerdistas. Então, a gente tem dos conselhos às assembleias legislativas, às câmaras de vereadores,
aos sindicatos, tudo de esquerda. E a gente tem um presidente, um capitão, que não rouba e não deixa roubar, que é conservador, sendo sufocado por esse mecanismo. E nós que devíamos estar defendendo o capitão, estamos brigando entre si. Então, se nós não amadurecermos, a gente vai perder. E se eu disser o contrário aqui e fazer a arminha para vocês, é Bolsonaro, que é quem eu vou votar e quem eu vou apoiar, e dizer que está tudo bem, eu vou estar mentindo para vocês. Eu não acredito que o Lula esteja na frente nas pesquisas como os institutos, de forma mentirosa, estão dizendo. Mas eu acredito que eles estão organizados. E enquanto nós estamos brigando, eles estão fazendo estratégias para nos vencer. E para isso, meus amigos, para que a gente vença o mal, para que a gente vença o comunismo, a gente vai ter que dar as nossas mãos. E se a gente tiver diferença, a gente tem que entender que na hora de lutar, a gente vai ter que lutar para o mesmo lado. E para concluir essa minha fala nesse momento, eu dou um exemplo. Meu pai é um subtenente do Exército Brasileiro. E no Exército Brasileiro tem infantaria, artilharia e cavalaria. O meu pai fala mal da cavalaria. A infantaria fala mal da cavalaria. A cavalaria fala mal da infantaria. A infantaria fala assim, igual na cavalaria, rápido de qualquer jeito, eles dizem. Só que é o seguinte, na hora da luta, eles olham um para o outro e vão para frente do inimigo e combatem o inimigo e vencem a guerra. E se tem alguma diferença, depois da guerra, eles vêm e fazem a lavagem de roupa suja, se tiver. Hoje nós estamos lavando a roupa suja em público. Hoje nós estamos nos degladiando. Hoje nós estamos brigando no tapa na boca de quem quer subir no caminhão e não sobe no caminhão. Desculpe se eu estou sendo sincero demais, mas eu estou dizendo isso para vocês. Porque eu estou sendo sincero demais, falando a verdade. Porque assim, a não ser que em São Paulo não aconteça isso. Não, veja bem, eu estive na Paulista. A não ser que em São Paulo não aconteça. Mas em Curitiba, tem uma mulher lá, Marisa Louca, que ela não queria deixar o povo subir porque a menina estava de shorts. Ei, qual o problema de estar de shorts? Que feminismo é esse na direita? A gente vai deixar subir a da esquerda com pelo no sovaco, o dragão? Aqui a menina estava com shorts. A menina estava com shorts aqui quatro dedos para cima do joelho. Não deixou subir. Não deixou subir o outro, porque o outro disse que ia ser candidato. Não deixou subir o outro, porque a menina tinha olho verde, era bonita. Eu fiquei 1h40 com outro grupo. 1h40, virando para eles e falando assim, eu não quero me intrometer no seu grupo. Não me interessa entrar no seu grupo. Eu quero que o seu grupo venha para o movimento, para que a gente... Até então, eu preciso conversar com todos. Eu achei a ideia maravilhosa, que é o seguinte: deixar de defender pautas e sim valores, para que a gente enriqueça, para que eu consiga enriquecer o Rio Grande do Sul, Pará, São Paulo, e eles enriqueçam o estado de São Paulo, o Pará e o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente se enriqueça junto. Porque é impressionante a nossa capacidade de achar que nós somos melhores e, na teoria, até mais inteligente, porque a gente usa adjetivos depreciativos relacionados à inteligência da esquerda, mas a gente não consegue unir 10, 15 grupos sem haver discussão. Na Paulista houve. Eu tenho informação, não vou citar nomes, não vou citar movimentos, de que um não queria deixar o outro subir. Eu virei e falei assim, mas e se fulano vier? Se fulano vier no meu caminhão, ele pode subir. Só que ele vai ter que esperar a vez dele. Ele não pode chegar lá, tirar todo mundo, desrespeitar. Eu falei, você vai ter que esperar a sua vez. Não é aqui, não é bagunça. Fala aí, Adilson, por gentileza. O que acontece? Eu tenho um grupo de amigos de São Paulo, capital, que sempre protocola, inclusive 15 de novembro já está protocolado, se não me falha a memória, já foi protocolado no dia 1º de maio, na verdade. Eles protocolaram 7 de setembro e 15 de novembro. Então, o que acontece? O caminhão que eles alugam custa em torno de 20 e poucos mil. E o que acontece? Poxa, tem um grupo que paga esse caminhão, né?
E quem paga o caminhão define quem vai subir no caminhão. E quem ajuda a pagar o caminhão, sobe no caminhão. Agora, tem muito disso. O pessoal vai lá, na hora de dar dinheiro, muitos não dão. Aí, na hora que o caminhão está montado, está tudo pronto, pago com sacrifício, aparece, né, o surfista de última hora que quer participar. Então, infelizmente, isso daí da discussão, eu participei de várias situações dessa, né? Não, mas eu tenho que subir. Aí aparece um político, né? Um político de nome, não vou citar nome porque falta de ética, mas aparece um político de última hora que é conceituado, bastante, né, querido a nível nacional, e chega lá, ele não ajudou a pagar o caminhão, mas quer subir, quer falar, quer fazer a propaganda política dela, então é isso que acontece muito. Por isso que eu falo, os grupos, eles precisam se organizar, precisa ter, né, CNPJ, está todos organizados, porque aí cada um tem seu caminhão sem problema nenhum, mas o manifesto vai se seguir. E até parabenizo os brasileiros pelo 7 de setembro, porque nós conseguimos unir a direita no manifesto no Brasil inteiro. Foi sucesso em todos os lugares, em quantidade de pessoas. Então nós também não podemos menosprezar isso. Os grupos, às vezes, não se entendem entre si, mas quando começa a pegar fogo, meu irmão, lotam as ruas. Então, acaba dando um grande sucesso. Agora, vai haver a discussão? Vai. Talvez eu não vou concordar com alguma coisa que o Marco fala, ele não concorda comigo, lá na hora do vamos ver, não, mas vai ser isso, vai ser aquilo. Então, acaba tendo uma desavença. Pode acontecer isso no percurso, mas, de um modo geral, eu acho que esses detalhes aí, eles acabam sumindo. Vai ter isso mesmo, mas acabam sumindo. O importante é que, quando filmarem, vão ver milhões na Paulista, milhões lá em Brasília, em todos os lugares do Brasil, aí em Santa Catarina, em vários lugares do país. Então, acho que é isso que é interessante. Olha, eu gostei muito, muito. Nós temos agora a ilustre presença também do Ronaldo. Só não sei se ele está em Brasília, se ele está em São Paulo. O Ronaldo, sumiu? Pode nos deixar no seu boa noite aí, irmão? Daqui a pouco eu volto para você, Marco. Vamos lá, Ronaldo. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, prazer enorme estar com todos aí, Oswaldo. Bom, eu vejo, estou acompanhando a live desde que a discussão ela é árdua, né? Porque quando a gente fala de união dos grupos, parece que a gente está pregando uma desunião, né? Soa assim meio controverso, porque as pessoas parecem que têm medo de se unir por uma causa onde todos brigam por essa causa. Eu não sei se foi igual foi colocado, que às vezes um não gosta do outro ou tem um sentimento mais árduo contra o outro, e isso coloca em primeiro lugar acima da própria causa, né? Mas eu vejo que nós estamos começando um processo, né? Nós somos novos nisso, né? Esse conceito de unificação de todos aqueles que se declaram conservador é uma coisa nova que eu digo publicamente, né? Então, acho que isso daí vai levar um certo tempo para se afinar, mas Acho que travou. Acho que travou a informação dele. Daqui a pouco ele volta. Vamos seguir aqui. Marcão, sua oportunidade de colocar a sua opinião. Está aqui o Eustáquio. Daqui a pouco, o Eustáquio, nós vamos entrar numa coisa que nós chamamos de pauta livre. Eu deixei eles bastante à vontade para o seguinte: ele pode discorrer sobre um assunto e nós comentamos, ou então ele pode usar o tempo dele de pauta livre para fazer um bate-bola contigo, ok? Vamos lá, Marcão, sua vez, vai lá. No máximo Oswaldo, 2 horas, por favor. Oswaldo, primeiro uma boa noite para ti. Sou recente aí que está faltando, é líder de direito. Eu sou um líder comunitário, classifico aqui em Porto Alegre. Eu acompanho o teu trabalho, né? Sou ático, né? Porque tu já tem o pessoal que te segue à risca ali, né? Então tu já está bem conceituado. Então, só para deixar claro. E eu queria só apenas que tu colocasse uma coisa que nós sofremos. No meu caso, aqui eu sou líder comunitário, líder
presidentes de bairro, a maioria, quase que 98% aqui no Porto Alegre, na Zona Norte, 150 mil moradores, a maioria de esquerda, não tem centro, na verdade, do PT, do PSC, desses partidinhos das pirocas aí que a gente sabe. Né? O que eu quero dizer com isso? Que o problema da direita é que quando surgem pessoas que nem tu, que nem eu, que nós também temos um lado, e nós viemos da esquerda, a gente trabalhou dentro da esquerda num determinado momento, sem citar, nós estávamos fazendo um trabalho que eu tinha essa visão. E muitas vezes eu vejo nas redes sociais as pessoas tentando difamar a tua pessoa, né, tentando desqualificar. O cara veio de esquerda. Eu quero deixar claro que eu já fui filiado ao PDT. E hoje eu sou intervencionista, né, e bolsonarista. Tu está entendendo? As pessoas aprendem política. Não vão... A ideia é evoluir. Se fosse, estaria no PT e com a esquerda. Nós evoluímos. O que eu queria que tu são feita aos que lutam, feita, tu sofreu mais do que ninguém, desses corpos covardes, vagabundos do STF, sobre minha responsabilidade, o que eu estou falando, né? E quem sabe, se eu estiver aí, teu preso, fique do teu ladinho aí, tá? Eu quero que tu diga assim para as pessoas, o que falta é união. Parar de falar mal do seu patriota, porque quando fica o patriota, tu afasta algumas de direita, porque eu te sigo. Muitos te seguem. Aí tem outros que não gostam que tu disse uma coisa que eu não gostei. Por exemplo, o Eustáquio não serve mais. Então, esses mimimi da própria direita tem que acabar. E todos nós temos uma história, desde que começou, que acabou o regime militar, que nós começamos a evoluir. Muitos de nós lá votaram no Brizola, eu não votei nunca no Lula, mas votei no FHC, e o FHC é tão ruim quanto o Lula ladrão. É difícil essa união e esse mimimi da direita. Então eu queria que tu colocasse para a gente como a gente faz pessoas o tempo todo criticando gente que está trabalhando para a direita. De todos esses que você votou, teve um que você votou bem, Dr. Enéas. Dr. Enéas Carneiro, ele é um precursor desse novo período de direita que a gente vive. E antes de Enéas Carneiro, tivemos Plínio Salgado, integralista. Então, você votou bem quando votou no Dr. Enéas Carneiro. Eu digo para você o seguinte, sobre essa questão aí de Oswaldo, as pessoas te criticam porque você foi de esquerda. Isso é uma mentira da direita, de uma direita que tem valores de esquerda. Eu nunca fui de esquerda. Jamais fui de esquerda. Eu sou filho de um subtenente do Exército, cresci na igreja evangélica, o meu avô materno, paraguaio, seu Natividade Gomes, ele é um fundador do Partido Colorado, partido da direita paraguaia. Então, eu nasci num berço conservador, de direita. Eu fui vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas do Paraná. Assim como você acabou de me contar, que é presidente da Associação de Moradores, eu fui para o sindicato para moralizar, para defender os valores da minha categoria, assim como você está aí para defender os moradores do seu bairro e colocar os valores que estão em mim. E quando eu fui vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas, esse sindicato, sim, ligado à CUT, eu fui expulso desse sindicato. Por que eu fui expulso? Por defender os valores conservadores. Então, para mim, esses valores que correm nas minhas veias, que são inegociáveis, valores que são inegociáveis, de um reino que jamais passará, que para mim é o reino de Deus, que para mim
a direita ela tem um berço cristão no Brasil, em alguns países da América Latina. E quando as pessoas falam isso, elas falam para tentar me desconstruir, porque o meu nome acabou crescendo muito, eu não tive culpa disso, nem queria isso, nem quis isso. Eu sou uma pessoa comum, como todos vocês aqui que estão na bancada e como todos vocês que estão assistindo. Mas o destino me levou para alguns lugares que talvez vocês não queriam ir. Certamente vocês não queriam ir, espero que não. Eu também não queria ir. Você acha que eu queria... Às vezes as pessoas falam que eu sou infiltrado. Ei, se eu fosse infiltrado, eu tinha que ganhar uma medalha da esquerda, né? Porque eu fui preso 3 vezes, tive um 4º mandado de prisão, fiquei foragido e exilado no México. Estou sobre uma cadeira de rodas hoje, depois de ter sido brutalmente espancado na cadeia, no presídio da Papuda, em Brasília. E aí, as pessoas olham para mim e querem desqualificar por quê? Porque o meu nome cresceu e elas acham que eu vou ser candidato a alguma coisa. E se eu quiser ser, eu vou ser, e se eu não quiser ser, eu não vou ser. A única coisa que eu tenho para dizer para vocês é que não é isso que me move. Eu sou um jornalista, a comunicação me move. Aqui o meu filho, vem cá, velho. Ele fica, quando eu faço live, ele fica olhando para mim, assim, atento. Porque ele quer fazer as lives dele também. Ele que vai começar ele vai ser um gamer, né, Bernardo? Ele vai começar sendo um gamer. Só que até ele sendo um gamer, os valores que estão nele são conservadores. Deus, pátria, família. Se ele for no posto de gasolina, se ele for, os nossos valores são conservadores. Porque é isso que nos move. Já tem a cadeira, o monitor e o fone, só falta o resto. Aí, ó, só falta o resto. Dá beijo do pai e vai lá. Entendeu? E ele está lutando pela pauta dele. Mas os valores que estão em nós, eles se sobrepõem a qualquer questão. E quando essas pessoas me criticam ou nos criticam, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo também que já foi criticado, porque foi na rede social, foi mal interpretado, ou de repente começou a crescer muito no Twitter e as pessoas começaram a criticar. E o que eu tenho a dizer para vocês? Que ninguém bate em uma árvore que não dá frutos. E quanto mais você apanhar, mais você vai crescer. Porque é assim que funciona. Eu vou dar um exemplo para vocês para concluir essa minha resposta. Eles falam que eu faço fake news. Vocês já ouviram esse termo que o Oswaldo faz fake news? Várias vezes. Tá. Você sabe qual foi a primeira fake news da história, Emílio? Eu acho que foi Adão e Eva e a cobra. Isso aí foi o primeiro engano. Diga. Engano. Mas o primeiro fake news da história foi um governador chamado Pôncio Pilatos. Vocês já ouviram falar nele? Sim. O Pôncio Pilatos, ele falou assim: roubaram o corpo do Nazareno. Jesus ressuscitou, uma fake news. Entendi. Jesus Cristo não ressuscitou, isso é fake news. A verdade é, roubaram o corpo do Nazareno. Só que essa fake news é contada até hoje, eu vivo por essa fake news e morro por ela. Porque, de fato, Jesus Cristo ressuscitou para mim e vive no meu coração. E no de muitos que estão assistindo. Então, eles inventam uma história, uma máquina de propaganda, ao contrário, baseada na escola de Frankfurt, na Alemanha ainda, na hipótese da agulha hipodérmica. Eles queriam colocar uma agulha na tua cabeça e injetar a comunicação, eles acreditavam nisso. O nazismo, que depois disseram que era o fascismo e que era de direita, mas é mentira, o partido de Hitler era um partido socialista. Só que eles tentam nos enganar para nos dividir. E vocês trouxeram uma fala que eu gostei muito agora, que nós precisamos de união. E lives como essa são importantes para que nós possamos nos entender e se tivermos divergências, a gente fala assim: ô Oswaldo, não concordei com você por causa disso. Eu vou falar assim: onde você viu? Ah, eu vi no UOL. E eu vou te perguntar: você acredita no UOL? Ah, então não é bem assim? Não. Porra, mas o UOL falou que você fez isso e aquilo. Eu vou repetir: você acredita no UOL? Como é que foi a história, Oswaldo? Foi assim. Pô, então eu concordo com você. Eu vou falar assim: legal.
E se eu fizer isso com outro, e você fizer com outro, e com outro, a gente vai ver que muitas discórdias que às vezes tem são discórdias que não deveriam ter, que não existem, que são narrativas criadas. E quando eu e você tivermos confiança um no outro, e a gente, quando tiver alguma divergência, porque podemos ter divergência, é saudável que tenhamos divergência, e a gente põe para discussão. E se a gente chegar num denominador comum, a gente chega. E se a gente não chegar, você tem a tua opinião, eu tenho a minha. Agora, o escopo maior, que é o conservadorismo, os valores, e eu creio aqui que a reeleição de Bolsonaro, que é isso que eu busco, a gente vai convergir. E se porventura divergimos em algumas coisas, o que nos une é maior do que nos separa. Muito bem. Nós temos uma situação, daqui a pouco o Alberto entra. Ó, Adilson, você tem seus 3 minutinhos ou menos, quanto faz, para colocar a sua pauta ou conversar com o Oswaldo. Lembrando que nós temos o Alberto e o outro Oswaldo ainda, que ele está com algum problema, mas eu espero que solucione. Vamos lá, Adilson. Seja breve. Tá joia. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa que já era para eu ter dito e eu acabei deixando passar. Com relação à esquerda, muitas pessoas falam que a esquerda é organizada. Por que a esquerda é organizada? Porque são partidos políticos, né? Não existe outra coisa a não ser partidos políticos. Quando você fala em esquerda, ou é o PT, ou é a CUT, que, né, faz parte do PT, que é um braço do PT, que é um sindicato. Então, quando você fala de esquerda, você fala de partidos e sindicatos. Então, são sindicatos organizados, são partidos organizados. Na direita, qual partido que é de direita? Né? É difícil. Qual partido nós vamos dizer que é de direita? Para mim, não existe. Né? Existem partidos que algumas pessoas de direita estão filiadas a esses partidos por obrigatoriedade, porque precisa estar a um partido, ou porque está ali porque gosta realmente, né? Ou então porque precisa estar a um partido. Então, eu penso que ficar falando mal da direita também, dizer que a direita não é organizada e a esquerda é organizada, é o que eu falo. O dia que nós tivermos partidos de direita, certo? Sindicato, nem pensar. Eu acho que sindicato no Brasil pegou um sinônimo pejorativo, né? Então, eu acho que não é o caminho. Mas poderia existir sindicato, por que não? Aí tem que ver o que esse sindicato defende, que são os valores, né? Que nem disse o Eustáquio. Primeiramente, tem que existir isso. Agora, antes de tudo isso, precisa haver a educação. As pessoas estão muito mal educadas nas mídias sociais. Você entra dentro de um grupo de WhatsApp, é um inferno, as pessoas se degladiando, falando mal um dos outros. Então, em primeiro lugar, eu acho que as pessoas precisam ter bastante educação, né? Começar a tratar melhor as pessoas, são seres humanos. Não é porque está num grupo de WhatsApp ou num grupo de Telegram, seja qual grupo que for, precisamos ter muita educação, precisa ter paciência, e como o Oswaldo e o Marco falou, precisa respeitar os pontos de vista das pessoas. Se eu tenho um ponto de vista, você tem outro, beleza, sem problema nenhum. Mesmo que eles não convergem, que eles divergem bastante, seja totalmente diferente. Como uma pauta, talvez o cara vai chegar e falar assim, pô, eu queria a pauta do voto impresso. Não, eu queria fora os ministros do STF. Não, eu queria o não ao passaporte sanitário. Então, assim, poxa, tem um grupo que vai fazer agora um levante dia 20 contra o passaporte sanitário, pô, eu vou bater palma, vai lá, gente, incentiva. Ah, mas não vai dar resultado, eu não vou criticar, falar mal. É um grupo que se organizou, se propôs a fazer tal coisa, então vamos ter respeito por essas pessoas, vamos aplaudir, porque aplaudindo, essas pessoas vão gostar de você, vai se unir a você, vai unir ao seu grupo, vai chamar você para... Porque que nem disse o Emílio. O Emílio, quando tem um manifesto, ele chama 50, 100, 200 pessoas para tentar unificar. Eu fiz muito isso. Olha, gente, tem essa pauta aqui, o que vocês acham? Vamos unificar essa pauta? Porque se nós não trabalharmos com pautas únicas, no máximo 2 pautas, ou uma pauta só, nós não conseguimos efeito. Porque, veja bem, você quer derrubar um STF, você quer que saia todos os ministros do STF. É difícil, é quase impossível, eu diria humanamente impossível nos dias de hoje. Agora, se você pegar e falar assim, não, vamos todo mundo trabalhar em cima de uma pauta única, nós vamos começar por etapas.
quem que é o vilão aí? É o fulano de tal. Daí eu não vou ficar aqui citando o nome para não conturbar mais a coisa. Nem deve, Mas nem deve. vamos dizer que tem um nome lá que está perturbando a sociedade brasileira hoje. Está perturbando? Está muito. Então, vamos fazer ele uma pauta única. Nós não queremos mais ele nos representa e nós vamos fazer isso daí. Eu acho que nós precisamos começar a pensar em trabalho formiguinha. Acho que a população está querendo muita coisa ao mesmo tempo e eu quis isso também e eu percebi que não é assim. As coisas precisam ser trabalhadas gradativamente, item por item, pegar pauta única, vamos trabalhar isso, conquistar isso primeiro, depois nós vamos conquistar outra, porque começa a se falar em algo que está na reforma política, que vai ter que vir na reforma política. Então não adianta agora a gente querer que aconteça tal, que mude a Constituição. Primeiro nós precisamos aprovar as reformas que precisam, né, que são prioridades, né, a reforma administrativa, precisa da reforma política, é urgente, urgentíssimo, porque falar o que está errado, todo mundo já falou, nós estamos cansados de falar, nós precisamos dar solução. Então, a solução vem com as reformas. Ah, mas para ter as reformas, o que nós precisamos? Nós precisamos de cobrança, é nós irmos para as ruas e cobrar isso que tem que ser feito. Então, penso eu que esse seja o caminho. Beleza, Adilson. Agradeço demais, demais. Tá? Daqui a pouco o Oswaldo, o outro Oswaldo de Osasco vai entrar. Aguenta a mão aí que eu já te chamo, Adilson. Alberto, vamos lá. Você tem direito a sua pauta livre ou conversar com o Eustáquio. A palavra é sua, Alberto. Alberto de Paraupebas, vamos lá. Boa noite, Oswaldo Eustáquio, boa noite. Eu vou aproveitar esse momento, belíssimo momento aqui. Eu tenho algumas dúvidas, né, para tirar com ele, se for possível. Oswaldo, eu gostaria de entender, né, durante todo esse tempo que você esteve como um preso político, né, eu vejo dessa forma, o que se passa na sua cabeça? Porque, assim, nosso maior medo de ver, né, pessoas conservadoras presas lá, elas terem uma alteração da mente, né, daquele pensamento, da ideologia dela. Né, a gente viu recentemente isso acontecer com a Sarah Winter, né, e a gente fica preocupado se a pessoa se revolta contra... Não sei se você esperou um apoio maior da sociedade por aquele momento que você estava passando ali naquela situação. Assim como a gente vê com o Roberto Jefferson hoje, né, ele estando preso. O que passa na sua cabeça? Você se sente abandonado? Qual foi o sentimento que você teve? O que você pensa a respeito disso hoje? Olha, quando eu fui preso 3 vezes, né? Então eu poderia falar de cada uma delas, mas eu vou tentar fazer um resumo. Eu não posso reclamar do povo brasileiro. Não posso reclamar de vocês nas redes sociais, porque o meu nome, enquanto eu estava preso, ele foi trend de tópicos no Twitter por muitas vezes. Então, o povo brasileiro lembrou do meu nome. Quando eu estava em alto exílio no México, agora, dia 7 de setembro, que vocês estavam na Paulista, o meu nome foi lembrado em todos os caminhos. Então, eu não seria elegante com o povo brasileiro. Ao contrário, Alberto, eu acho que o povo brasileiro me abraçou de uma forma tão bonita, tão empolgante, que chegou a me emocionar. Muitas pessoas ligavam no telefone privado da minha esposa para perguntar: vocês estão precisando de dinheiro? Vocês estão precisando de comida? Vocês estão precisando de psicólogo? Vocês estão precisando de falar com alguém? Então, o povo brasileiro foi fantástico comigo. Ao contrário do que você disse, eu recebi mais apoio do que eu esperava. Muito mais apoio do que eu esperava. Porque se eu for no Acre hoje, as pessoas vão me conhecer. Quando eu peguei o avião de Ciudad Juárez, fronteira com os Estados Unidos, para a cidade do México, o pessoal me reconheceu no avião. Quando eu peguei um voo no Panamá, uma conexão, o pessoal me reconheceu no avião, dizia: nós estávamos orando por você. Eu fui almoçar ontem, no Dia das Crianças, com os meus filhos, num restaurante aqui de Brasília. 2 mesas me aplaudiram, dizendo assim: estamos com você. Então, puxa vida, Alberto, o povo foi tão carinhoso comigo que creio que recebi até mais do que merecia. Na cadeia. A cadeia mexe com a cabeça da gente. Eu saí com alguns traumas de lá. Com muitos traumas. Eu apanhei na cadeia, fui torturado na cadeia. Estou sobre uma cadeira de rodas por uma prisão inconstitucional e ilegal. Hoje. Mas digo para você que o propósito se sobrepõe às circunstâncias. Quando eu estava preso, me doía muito. Me doía muito.
a ausência da família, a ausência da esposa, a ausência dos filhos, por defender essa bandeira que está atrás de você. Uma bandeira que tem uma frase ali que não está correta, a ordem e progresso, uma frase positivista. Mas mesmo assim, eu amo essa bandeira, porque aquilo que eu falei, aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Então, no meu período de prisão, Alberto, mesmo sendo espancado, torturado, mesmo tendo algumas pessoas na área política que poderiam falar mais por mim e não falaram, eu não tenho nenhum prejuízo quanto a isso, porque a base, o povo brasileiro esteve comigo. E muitos políticos, eles não podiam fazer nada mais do que falar. Porque os únicos que poderiam me tirar e fazer algo por mim seriam os senadores. Porque o Senado pode convocar os ministros, pode julgar os ministros, pode fazer isso. Então, alguns senadores, eu creio que eles silenciaram quando eles podiam, falar assim, ei, peraí, nós somos os juízes dos ministros do STF. Vamos chamar para ver o que está acontecendo. Aí sim, eu creio que houve uma falha de alguns senadores. Mas, assim, sobre o presidente da República, por exemplo, o que o presidente podia fazer por mim agora? A não ser falar. Ele não tinha caneta para me tirar da cadeia. Ele não podia fazer isso, ele não tinha legitimidade para fazer isso. Agora, uma coisa ele podia fazer por mim, eu tenho convicção que ele fez. Orar por mim. Eu tenho certeza que o Bolsonaro fez isso. Porque eu sei o quanto alegrou seu coração o dia que minha prisão foi revogada. Ele falou sobre isso. Agora, tem coisas que ele não podia fazer. E eu não vou cobrar ele o que ele não pode fazer. Ao contrário, quem tem que ajudar ele sou eu. São vocês. Quem precisa da nossa ajuda hoje é ele. Então, eu acho que não é sábio, não seria sábio da minha parte, nem de nenhum dos presos políticos, querer colocar isso na conta de Bolsonaro. Porque essa conta não é dele, essa conta é nossa. Eu paguei uma parte boa da conta, mas vocês pagaram também. O Brasil está pagando essa conta para a gente mudar a história do nosso país. Espero que tenha respondido a tua pergunta, meu querido Alberto. Com certeza, eu reafirmo aí que tudo que você passou e ver você motivado ainda, com essa força de vontade que você tem agora, isso nos anima a continuar na luta, né? Continuar batalhando por esse Brasil, por essa bandeira que tanto nos une. Né? Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Alberto. Força. Muito bem, muito bem. Vamos lá, ouvimos todos atentamente. Agora tem a parte que eu mais gosto. A parte que eu mais gosto e estou aprendendo a brincar com ela. Um bate-bola. Já que o Adilson voltou, vamos lá. Aguenta a mão, Adilson. Um bate-bola, eu vou falar a frase. E, por favor, nós estamos há pouco tempo do encerramento. Nós vamos encerrar às 21h30. Eu vou falar a frase e eu gostaria de um bate-bola entre o Oswaldo e o Alberto. A frase, já que nós estamos lidando com um conservadorismo e a religiosidade das pessoas, a frase é a seguinte: não deixem calar a sua voz. O mundo foi criado com o poder dela. Que haja luz. Vou repetir. Não deixem calar a sua voz. O mundo foi criado com ela, com o poder dela. Que haja luz. Alberto e Eustáquio. Vamos brincar aí. Alberto primeiro. Alberto, por favor, seja rápido e Eustáquio também, porque todos os outros têm que participar. Emílio, você quer que a gente comente essa frase, é isso? Eu quero que você brinque com a frase baseado nos movimentos de grupo. Vamos lá. Você tem o poder da voz. Não deixar calar essa voz. É uma coisa que a gente almeja, né? A gente luta. E ver tudo isso acontecendo no Brasil, a liberdade de expressão sendo saciada, né? Ceifada, né? Prendendo pessoas politicamente, isso é vergonhoso. Mas eles não vão conseguir calar a nossa voz. Enquanto, aquilo que é a frase que a gente falou semana passada, enquanto estiver correndo sangue em nossas veias, nossas artérias, nós lutaremos por esse Brasil, nós falaremos mesmo. A liberdade é mais importante que a própria vida. A liberdade não tem preço.
Os afegãos queriam subir na asa de um avião para ter liberdade, para ter voz. E se nossa voz for calada, nós seremos um povo escravo. Nossa voz jamais será calada, porque nós somos brasileiros apaixonados por uma nação. E a voz desta nação vai ser ouvida até os confins da terra, porque seremos um celeiro de homens e mulheres conservadores para toda a nação. E que essas pequenas coisas, como disse o Adilson, fiquem para trás. E que a gente fale das coisas boas que conseguimos. E encher a Paulista com mais de 1 milhão de pessoas. E Brasília com 1.200.000 pessoas. Não é para qualquer um. Se somos desorganizados, imagine quando nos organizarmos. Porque vocês estão de parabéns. Vocês deram um show. Parabéns. Vamos lutar por isso. Marcão, não deixem calar a sua voz. O mundo foi criado com o poder dela. Que haja luz. Você e Eustáquio. Vamos lá, Marcão. Que haja luz, eu vou dizer que eu estou assistindo a novela da Record que fala do tema religioso. Aliás, eu acompanho, não existe, também. Como foi dito ali, eu não sou uma pessoa que conversa um pouco, né? No fim, eu deixar o ocupo os outros 10 minutos, mas eu penso assim, dentro do que nós conversamos, e o que o povo brasileiro fez, tanto em São Paulo, como em Brasília, onde eu estive, ou como em Porto Alegre, ou em todas as cidades do Rio Grande do Sul, onde teve movimentações, não existe vitória sem sacrifício. Como disse o Oswaldo, ele fez o sacrifício dele, cada um de nós fizemos os nossos sacrifícios, estamos longe de alcançar ainda o objetivo maior, que é fazer dessa pátria única de pessoas de bem. Então, finalizo dizendo, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Sim, só que nós não podemos deixar calar a nossa voz. Olha o Oswaldo aí. Oswaldo e Oswaldo. Eustáquio, só por gentileza, comente a frase do Marco, né? Que não vai calar a voz dele, vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Eu também estou disposto a lutar por isso. O Oswaldo, Eustáquio, lutou muito e falou que a liberdade dele não tem preço. Vamos lá, Eustáquio. Comente a frase do Marco. Daqui a pouco o Oswaldo fala, Oswaldo de Osasco. Complementar a frase do Marco rapidamente ali. Ô Marco, olha, vou dizer uma coisa para você. Haja luz. E a luz, ela arrebenta com as trevas. As trevas não aguentam um feixe de luz. E quando Deus disse haja luz e houve luz, ele rompeu com as trevas. E quando, no meio do conservadorismo, a gente fala sobre luz, eu complemento sua frase dizendo assim, que nós temos que ser luz no meio da escuridão. Eu e você, quando a gente entrar num local, a esquerda tem que falar assim, pô, esses aí representam luz e representam um novo tempo para o Brasil. Um tempo em que o conservadorismo vai reinar e aí os nossos filhos e netos certamente vão ter uma vida decente. Muito bem. Oswaldo, você está nos Oswaldo de Osasco, que nós temos 2 lançados. Oswaldo de Osasco. Testa aí o seu microfone, está funcionando? Nós não estamos ouvindo você. Oswaldo de Osasco. Eu ouço, a gente vê você, mas a gente não ouve você. Eu agradeço, acho que a internet dele está muito ruim. Deixa o meu abraço para ele lá. Se o Adilson puder voltar, ele volta. Eu diria o seguinte. A única coisa que nos sobra hoje ainda é um pouco de liberdade de expressão. O Adilson, o Marco usou o termo vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, e eu costumo usar o termo do seguinte: nossos peitos e nossos braços são muralhas. Me sobrou a voz. Eu não vou me calar nunca.
certo ou errado, eu vou continuar expressando a minha opinião. Se eu tiver errado e alguém me provar que eu estou errado, eu tenho que ter humildade, hombridade de mudar de opinião, e eu tenho esse direito porque eu sou passível de erro. Agora, não tente me calar. Não tente me calar, que não vai dar. Vanessa acabou de mandar um abraço para todos, a Vanessa Gomes, nós tivemos grandes participações. Ronaldo entrou e não conseguiu ficar, nós estamos com 1h30. Eu gostaria de se for possível, um comentário do Eustáquio sobre a frase. Concluir ela. O mundo foi criado com o poder da voz, que haja luz. Depois eu entro nas considerações finais, agradecendo as pessoas, a Vanessa, a todos. Vamos lá, Oswaldo. Embora todos nós temos a nossa luz, você é o mais conhecido entre todos aqui em termos de território nacional. Vamos lá. Que haja luz da sua palavra. Que haja luz. Quando Deus disse essa frase, que haja luz, que houve luz, e eu fazendo uma analogia com o Brasil que vivemos hoje, eu creio que hoje, quando Deus diz que haja luz sobre o Brasil, nós somos essa luz. Você que está me assistindo é essa luz. Nós somos sal da terra, somos luz para este mundo, nós somos embaixadores deste que criou a terra. Nós representamos este que disse haja luz. Eu sou embaixador dele, eu represento ele, assim como vocês. E nós somos a luz deste mundo. Nós somos a resposta que esse mundo precisa. Nós somos a resposta que o Brasil precisa. Você que está me assistindo, você é a luz. Você é a resposta para essa nação. E só venceremos unidos. Precisamos de você. Mas eu tenho só 150 seguidores no Twitter. Você é muito importante. Porque nós precisamos da sua voz e da sua luz. Obrigado, Emílio. Obrigado, Marco, Alberto, o Adilson que estava aqui. Mando um grande abraço para a Vanessa e para o seu esposo. Lá em São Paulo, eu que estou aqui em Brasília, reconhecendo esta luz que brilha em vocês e essa voz profética que vocês têm. Que Deus os abençoe. O seu abraço final, Marcão. O Rio Grande do Sul, seu abraço aí para nós todos. Para mim, hoje eu termino o dia muito envaidecido e tranquilo e muito contente de poder fazer uma live com a tua presença. Tenho certeza que para nós aqui do Sul, tu é um orgulho que nos representa. Assim como tantos outros que tu acabou de dizer, pessoas que nos assistem, cada um que fizer a sua parte, com certeza nós vamos conquistar o que é nosso, a nossa liberdade que estão querendo tirar. Então, da minha parte, muito obrigado, Emílio. Um abraço a Adilson, a Alberto, a todos que nos assistem, aos meus amigos aqui do Rio Grande do Sul, a todos aqueles de todos os cantos do Brasil. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, com os que forem assistir. Muito obrigado mais uma vez por me dar esse privilégio de poder colocar um pouco a minha voz, que ainda é livre, para todo o Brasil. Eu que agradeço a sua participação e tenho a convicção que você é meu braço direito e meu braço direito. Porque se eu tenho dois braços, os dois são destros. Obrigado, Marcão. Alberto, o seu agradecimento, a sua despedida, a palavra está contigo. Eu quero só colocar uma frase aqui. Billy Graham foi reconhecido como um dos maiores pregadores, né, desse último século. E certa feita colocaram todas as bandeiras de todas as nações na frente dele e ele começou a orar sobre cada uma, né? Quando ele chegou na bandeira do Brasil, ele disse que ele foi levado em espírito e ele via como uma chuva caindo sobre a bandeira do Brasil. E o Espírito Santo disse para ele: será dessa nação que virá o avivamento que se espalhará pelo mundo. Será dessa nação que virá o avivamento que se espalhará pelo mundo. Não vejo isso apenas como um evangelho, mas hoje eu vejo o Brasil como um dos grandes pilares conservadores para o mundo inteiro. E eu acredito nessa nação, eu acredito em pessoas como o Eustáquio, como Marcos, como Adilson, como Emílio,
como cada brasileiro conservador e que luta por esse país para que ele seja um país melhor. Muito obrigado por todos, estamos juntos, seguimos firme e forte na luta pela liberdade. Eu que agradeço demais, demais a participação sua. A se parar o Pebas para o Brasil, você é importante demais para nós e conto sempre contigo. Eu estou no Paraná hoje, viu? Hoje estou no Paraná, estou em outro estado. Ah, você está no Paraná? Hoje eu estou. Mas você é de Paraupebas. Sou de Paraupebas. Ah, eu morei muito tempo em Curitiba, morei no AU, no Pilarzinho, Batel, Portão. O Brasil é grande. Amo demais Curitiba, Paraná, Cascavel, Nova Aurora, Ponta Grossa e aí vai. Melhor eu parar de falar, senão eu vou esquecer. Adilson, a sua despedida, seu abraço, o Oswaldo está aí também, o Eustáquio está aí também. Seja breve, por favor. Tá ouvindo? Tá tudo tranquilo? Você consegue falar, Adilson? Tá travado a imagem. Bom, travou. Derrubamos ele. Meu agradecimento ao Eustáquio. Muito obrigado pela oportunidade e por estar aqui conosco. Tá? Foi uma satisfação enorme, exatamente. Vamos lá. Meu abraço à Vanessa, meu abraço ao Jonathan, à Marisa, ao Luiz, à Mara, ao Jonathan, à Rejane, todos que participaram, que mandaram as suas informações, o nosso muito, muito obrigado. A Claudina, de Santa Catarina, a Rejane, já falei, o Fernando, é muita gente. Eu espero realmente as pessoas que assistiram essa live, a conclusão que eu chego para finalizar esse processo é a luta incessante pelos valores. O brasileiro é uma pessoa de muito, muito valor. Eu não posso citar nomes. Eu vou citar um que durante muito tempo foi motivo de chacota e, infelizmente, não deu tempo da descoberta dele pelo povo brasileiro, e hoje ele discorre a sua capacidade, que era absurda, que é o Enéas. Nós perdemos ele e demorou para o povo brasileiro entender a sua qualidade. Eu deixo o meu agradecimento e fico envaidecido do Alberto, do Adilson, do Marco, do Eustáquio. A gente tem que se despedir, porque eu me comprometi a fazer por 1h30, e a esposa, que ela é a luz do meu caminho, daqui a pouco ela está me chamando para jantar. Eu deixo o meu muito, muito obrigado a todos que participaram, seja pelas frases, ou seja aqui, abrilhantando a nossa participação. Eustáquio, por gentileza, fecha a live para nós e fica aberto aqui todas e quantas vezes você quiser participar. Você é um ilustre conosco. Fecha a live. Obrigado, Emílio. Obrigado, Alberto, Marco. Para mim é uma satisfação estar ao lado de vocês, porque eu sei do trabalho que vocês têm feito no Brasil. Então, eu que estou orgulhoso e sou um privilegiado de estar falando com vocês. Eu creio, meus amigos, que o Alberto, quando falou sobre a frase de Billy Graham, quando ele profetizou isso sobre o Brasil, isso está para acontecer. O Brasil hoje é o único país que tem um presidente como Bolsonaro, conservador, que luta. Eu voltei do México, e o México foi presidido por uma pessoa de esquerda, e em toda a Latinoamérica está assim. Então, somos nós que vamos formar os conservadores pelo mundo. Depende de você, que está me assistindo, de cada um desta bancada. Muito orgulhoso, muito honrado de estar aqui com vocês, e que o favor de Deus esteja sobre cada um de vocês, e que a nossa nação seja reconhecida em breve como uma nação conservadora, e que a esquerda seja sepultada no nosso país, e que sejamos nós aqueles que vão jogar a pá de cal no comunismo, no Brasil e no mundo.
Obrigado. Que Deus ouça, que Deus o ouça e torne isso uma absurda verdade. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, que Deus os acompanhe, que Deus permita que nós tenhamos uma noite de excelente sono. E, se existe um lado esquerdo no meu corpo, ele é destro. Beijo a todos, fiquem com Deus, conto com vocês na próxima, até mais. Tchau. Até mais.